Olá pessoal, vamos continuar nosso módulo sobre fontes de energia do Brasil. Dessa vez vamos falar do Programa de Energia Nuclear no Brasil. O que acontece em relação à energia nuclear? Existe uma preocupação mundial, por quê? De um lado precisamos encontrar novas fontes de energia. Por outro, temos que levar em consideração o risco do uso de cada uma delas. Quando se pensa em energia nuclear, quais são as vantagens que nós apontamos? Primeiro, nós podemos contar com a reserva de urânio e programar o quanto de energia produziremos, coisa que nós não podemos fazer, por exemplo, quando dependemos de chuva ou quando dependemos de energia eólica, a energia dos ventos. Outro fator interessante é o seguinte: como nós podemos colocar a usina nuclear onde for melhor para sua instalação, podemos pensar lugares mais próximos dos grandes centros. Assim evitamos perda de energia percorrendo grandes distâncias. Quando você olha uma energia nuclear, ela cresce no mundo, ela cresce muito. Por quê? Porque os países conseguem adequar suas necessidades e conseguem associar energia, indústria, sempre nos mesmos espaços, criando grandes zonas industriais. Aí você pensa assim, então a energia nuclear tem grandes vantagens? Sim, tem grandes vantagens. Qual é o problema? Problemas que nós apontamos. Primeiro, qual destino dar ao lixo radioativo oriundo dessas indústrias? Isso é um grave problema. Outro problema, o risco de um acidente. O risco de um acidente nuclear, ele gera, na verdade, um trauma mundial. Nós já vimos quais são as consequências de liberação de radiação em ambientes. Arquipélago de Bikini, Hiroshima e Nagasaki ou a usina de Chernobyl na Ucrânia. Então, quando pensamos no programa brasileiro, até onde nós avançamos? Primeiro ponto interessante a se falar. O Brasil tem uma boa reserva de urânio e a notícia melhor ainda qual é? É que boa parte da nossa reserva de urânio ainda não foi descoberta. Então o Brasil continua na pesquisa e continua na descoberta de novas reservas de urânio, o que pode tornar o Brasil uma das grandes potências. Ele já é bastante relevante, ele vai se tornar uma das grandes potências em relação à reserva de urânio do país. Qual é a grande questão aqui envolvendo o Brasil? Hoje nós temos energia nuclear? Sim, nas usinas de Angra, Angra 1 e Angra 2. Por que a usina foi colocada em Angra? Justamente por estar situada entre os dois maiores centros urbanos do Brasil, Rio e São Paulo. E ela fica na praia por quê? Por um sistema muito inteligente, ela usa a própria água do mar para refrigerar, para diminuir a temperatura. Então as usinas de Angra 1 e 2, elas funcionam, foi uma associação de tecnologias dos Estados Unidos e da Alemanha. O Brasil conseguiu desenvolver bem essas energias, elas já funcionam, elas já servem principalmente o estado do Rio de Janeiro, que até então ele tinha déficit energético, agora ele consegue até ter um leve superávit em relação à sua produção elétrica. Só que qual é a grande preocupação? O Brasil chegou a desenvolver o projeto de construção de novas usinas nucleares. A princípio seriam 4 no Sudeste e 4 no Nordeste, justamente para abastecer o litoral brasileiro que depende mais de energia do que o interior. Contudo, o risco de acidentes, o acontecimento em Fukushima, no Japão, o medo que isso pode gerar, o risco envolvendo o uso de energia nuclear e o Brasil esperando ainda um desenvolvimento tecnológico maior, fez com que esse projeto parasse. Hoje nós temos principalmente a usina nuclear de Angra 1 e 2, 3. Angra 3 está na expectativa do uso, enquanto isso o Brasil depende muito da sua hidrelétrica, coisa que nós já vimos em outra aula. Pessoal, é isso, até a próxima.